Na semana passada, irmãos, nós chamamos a atenção dos irmãos para o capítulo 28 de Samuel, onde está ali registrada aquela consulta que Saul faz a uma pitonisa lá na localidade de Endor. E eu disse que se a pessoa fizer a leitura como a criança faz, ela vai acreditar que Samuel subiu ali e apareceu e foi de algum modo manipulado por aquela feiticeira, né? A criança, ela lê em primeiro plano. A criança, ela não entende figuras de linguagem, não entende ironia, ela não entende a tessitura do texto, ela também não desconfia. A criança lê e do jeito que vem, vai. Às vezes nós adultos também lemos assim, né? Mas a palavra de Deus nós precisamos ter bastante atenção, e é por isso que nós estamos aqui juntos, amém? Para melhorar a nossa compreensão. Eu chamei a atenção dos irmãos que, se lermos esse capítulo em primeiro plano, nós vamos chegar à conclusão que, de fato, aquela mulher fez subir o espírito de Samuel, que já era morto, a uma mesa de feitiçaria ou à casa de uma feiticeira, né? Primeiro Samuel 28. Mas depois, a gente olhando o texto, nós começamos a desconfiar, né? Em primeiro lugar, por uma lógica simples. Em primeiro lugar, pela lógica. Ora, se Deus havia proibido os médiuns, adivinhos, feiticeiros, necromantes, e se ele não havia respondido Saul através de sonhos, de profecia, nem por Urim, que eram os meios estabelecidos por Deus, e se o Senhor havia se afastado de Saul e um espírito mau o perturbava, caminharia Deus contra a sua palavra para atender uma feiticeira? Notaram? Então aí nós temos uma lógica simples. Uma outra coisa que nós também podemos perceber é que reiteradas vezes a palavra de Deus proíbe esse tipo de atividade, a tal ponto de que no início do seu reinado o próprio Saul havia banido as feiticeiras. Eu chamei a atenção também dos irmãos para o seguinte: nós vimos que Saul, que havia iniciado a sua vida como um filho obediente a seu pai quis, logo que entra numa situação de autoridade, ele rejeita a autoridade espiritual de Samuel, desobedece quando Samuel havia dito: você me espere uma semana, porque eu oferecerei o sacrifício, esse é o meu ministério, o teu é o reino. Ele não espera e faz o sacrifício, oferece holocaustos, ele desobedece. Depois desobedece uma segunda vez, quando o Senhor havia falado por boca do profeta: vai, destrói Amaleque. Ele não destrói. E por causa dessa rebelião, irmãos, o Espírito do Senhor se afastou dele, um espírito mau o perturbava. E nesse estado de abandono, ele comete um crime hediondo, uma coisa terrível que ele fez lá em Nobe, a cidade dos sacerdotes. Ele foi lá, mandou destruir toda a cidade, matar todo mundo, e matou inclusive 85 sacerdotes do Senhor. Uma coisa assim, me falta as palavras para expressar o que isso provoca em mim. Então olhe que era uma pessoa que estava perdida, abandonada pelo Senhor por causa da sua rebelião. Esse é Saul. Do outro lado nós temos Samuel, um menino ofertado a Deus antes do seu nascimento, e que ainda criança, Deus falou com ele. Os irmãos lembram da história.
durante a sua vida, serviu a Deus com fidelidade. E já na sua velhice, ele tem o testemunho de todo Israel, que ele foi um homem íntegro e serviu a Deus com retidão. E aquele espírito que aparece, que diz ser Samuel, fala que Saul vai morrer no outro dia e estarão juntos. E eu disse, não estarão juntos, porque Saul estava perdido e Samuel salvo. Então no outro mundo não estarão juntos. Quem falava ali era um demônio. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 11 e nós queremos compreender essa palavra de Deus. Nós vamos iniciar lendo 2 versículos. Apocalipse capítulo 11, diz assim a palavra de Deus, e quem fala é João. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Amém. Até aqui, o início da nossa leitura. Olha o que vai acontecer. O apóstolo João, ele vai experimentar duas coisas que haviam acontecido com o profeta Ezequiel. Nós podemos ler em Ezequiel no capítulo 3. Abra lá, por favor, porque nós vamos ler duas citações em Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Diz assim o versículo 3. Nós podemos ler do 1 até o 3. Eu gosto tanto da palavra de Deus, às vezes eu digo, vamos ler o 9, vamos ler o 8, o 7, vamos ler desde o 1. Diz assim, Ezequiel 3, depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como o mel. Amém. Ele está comendo um livro, está comendo a palavra de Deus. E nós já vimos no capítulo 10 de Apocalipse, que João também comeu o livrinho. Então, assim como Ezequiel come a palavra de Deus, João também come a palavra de Deus. Nós estamos em Ezequiel, vamos para o capítulo 40. Nós vamos ler o versículo 5. Irmãos, a partir do capítulo 40 em Ezequiel, o profeta está tendo visões da restauração de Jerusalém. É uma visão que tem um duplo cumprimento, e isso acontece em outras visões que os profetas têm. Ele está tendo uma visão da restauração que aconteceria no tempo ainda de Herodes, falando assim de um modo simples, porque há uma diferença entre o templo de Salomão e o templo de Herodes. Nós já vamos falar sobre isso. Mas ele está tendo também essa visão. A restauração feita pelo rei Herodes, essa visão de Ezequiel comporta ela, mas ela aponta mais para o futuro, e nós vamos falar depois sobre isso. Então, nesses capítulos, a partir do versículo 40, o profeta vai tendo essas visões da restauração de Jerusalém. E diz assim no versículo 5, e havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura 1 cana. Amém.
Até aqui por enquanto. O texto diz que a cana media 6 côvados e 4 dedos, ou seja, um côvado é do cotovelo até a ponta do dedo médio, aproximadamente 44 centímetros, mais 4 dedos, 50 centímetros. Então, se a cana tem 6 côvados, significa que era uma vara com 3 metros, ok? É disso que está tratando. Para nós parece estranho, mas ainda se usa. Se você for ali no centro, numa loja de tecido, a moça não pega uma vara de medir? E ela estica o tecido e vai fazendo assim com a vara? Notem, só que hoje se usa uma vara, me parece que é de 1 metro. Eles usavam uma vara de 3 metros, ok? A ideia é a mesma. Essa que é a ideia. Agora volte, por favor, para Apocalipse, capítulo 10, o versículo 9, diz assim: E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então vejam que ele está tendo a mesma experiência que o profeta Ezequiel. Agora no capítulo 11, o versículo 1 diz, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Olha uma coisa, irmãos, o templo foi construído por Salomão, depois ele foi restaurado no regresso de Zorobabel, de Esdras, de Neemias. O templo está em reconstrução. Esse templo vai ser reconstruído por Herodes, é o mesmo templo, mas no ano 70 da era cristã, quando Roma dá contra Jerusalém, o general Tito à frente do exército, o templo é destruído. E me permitam só uma parte. Irmão, esse templo é destruído pelo seguinte: durante a dispersão, durante a diáspora, durante o tempo do cativeiro, em que o povo do Senhor não tinha mais acesso ao templo, eles se reuniam em pequenos grupos. Se tivesse 10 judeus, eles já podiam instalar uma sinagoga, onde eram feitas as leituras dos salmos, eram cumpridos os ritos, a palavra de Deus era estudada, mas na sinagoga não existe sacrifício. O sacrifício só no templo. Irmãos, e João, ele já tinha vindo profetizando e dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos entendem isso? Ele estava falando de Jesus, porque o Cordeiro apontava para Cristo. Muitos judeus creram, a palavra de Deus diz, muitos judeus, doutores creram, fariseus creram, a mais alta escola judaica, pessoas de importância creram, mas a maioria rejeitou. Então o Senhor permitiu a destruição do templo para eles entenderem, não precisa mais disso. O verdadeiro sacrifício foi realizado lá na cruz. Era Deus movendo a história, mexendo no curso, no fio condutor da história, e dizendo, o verdadeiro sacrifício prenunciado, no sacrifício de cordeiros, de bodes, de bois, de ovelhas, foi realizado, e é o sacrifício de Cristo. Entretanto, irmãos, os séculos passaram, e continua se cumprindo o que João dissera, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E no final dos tempos eles vão reconstruir o templo, chamado já de o terceiro templo. Há quem diga que as roupas sacerdotais já estão prontas, todos os aparatos, os instrumentos já estão prontos.
E algumas pessoas imaginam que haverá um problema muito grande para a edificação do terceiro templo, porque acreditam que exatamente no lugar é onde está a mesquita Al-Aqsa. É assim que se pronuncia? Se eu estiver errado, pode me corrigir? Al-Aqsa. É o domo da rocha. Mas, irmãos, a verdade é que não é ali, é ligeiramente para o lado. Ligeiramente para o lado. E olha o que vai acontecer. Se o Senhor Jesus voltasse agora, e seremos arrebatados, amém? Você vai subir, não vai? O mundo vai virar um caos. O mundo vai virar um caos. Eles vão ter problema de governabilidade. Imagine metrôs, ônibus, trens, aviões, sistemas digitais, que dependem ainda que alguém esteja no controle. Você consegue imaginar o que vai virar esse mundo? Então a besta, irmãos, que é o governo humano, que se opõe ao governo de Deus e do seu Cristo, ela vai se levantar, e vão fazer uma aliança de 7 anos, uma aliança de 7 anos, propondo o seguinte: durante 7 anos, vamos propor paz, e vai haver uma parceria, vai haver um aperto de mão, um acordo temporário entre as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E o terceiro templo vai ser construído lá, e não vai precisar demolir o domo da rocha. Olhe só, não vai precisar. Essas 3 religiões vão conviver aparentemente de modo pacífico. Isso nós vamos ver logo mais adiante, não hoje ainda. Mas hoje eu quero dizer para os irmãos, essa profecia aqui, o médio templo, de novo ela tem um duplo cumprimento, um duplo cumprimento. Ela fala dessa reconstrução do templo, mas ela fala muito mais da construção de uma cidade celestial, que é a igreja. É disso que está falando. Olha o que diz o capítulo 21. Abra lá comigo, por favor. Apocalipse 21, versículo 9. Nós já lemos, mas para relembrarmos. Diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Não era para ter uma mulher? Olha o que diz o versículo 10: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, notem, irmãos, que aqui está apontando para um evento sobrenatural. Ele está falando de algo que é físico, histórico, temporal, mas está apontando para algo que não é transitório, que permanecerá para sempre. E quando eu digo igreja, aqui, irmãos, do ponto de vista do Apocalipse, nós já falamos sobre isso, não vou me aprofundar. Quando em Apocalipse eu digo a igreja, é a reunião de todo o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Lembrando os irmãos, só para refrescar a sua memória, que a palavra igreja significa, alguém lembra? Tirados para fora. E a palavra de Deus diz que Moisés tirou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Então, no Apocalipse, a palavra igreja aponta para o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Amém até aqui, queridos? É todo esse povo do Senhor. Agora diz assim: levanta-te e mede o templo. Irmãos, olha uma coisa. Nessa cidade
está dito que é para medir o templo, mas lá não haverá templo. Deus será o nosso templo. Vejam que às vezes nós temos uma linguagem literal, às vezes ela é alegórica, às vezes ela é simbólica, e na maioria das vezes ela inclui várias interpretações numa mesma fala. Então diz que é para medir o templo. Entretanto, não haverá templo, está escrito, nós adoraremos dentro de Deus. Isso não é maravilhoso? Nós adoraremos dentro de Deus, completamente envolvidos na pessoa e na natureza de Deus. Agora, diz assim, mede o templo. Então, irmãos, o templo é a atmosfera da adoração. Você já sentiu na igreja alguma vez uma atmosfera de adoração? Você nota que é um ambiente de adoração. Talvez até você foi surpreendido já na sua casa, no seu trabalho, de repente você falou, ai Senhor, eu te amo, eu quero te servir, eu te adoro. Esse é o templo de Deus, é uma atmosfera de adoração. Que mais? O altar é o lugar da adoração, e os que nele adoram. Venha por favor para João no capítulo 4, você conhece essa referência, mas eu gosto quando a gente consegue ler, João 4, o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. João 4, 23. O Senhor está falando com a mulher samaritana e Ele diz para ela, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha que interessante, Deus, Ele não está em busca de adoração. Notou? Está escrito aqui. O Pai procura adoração? Não. O Pai procura adoradores. Olha que lindeza. Lembra quando o Senhor disse, se você vier trazer a sua oferta, e lembrar que você está magoado com alguém, você tem um problema com alguém, Ele falou assim, deixa a tua oferta no altar, vai lá, te acerta com a pessoa, depois vem e põe. Porque Deus, Ele não está em busca da oferta, Ele está em busca do ofertante. Aleluia. Deus está procurando pessoas. Ele me achou. E Ele te achou também. Aleluia. Isso é maravilhoso. Deus está em busca de pessoas. E diz assim, foi-me dado uma cana, agora todos nós entendemos, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar de Deus e os que nele adoram. Irmãos, esta palavra mede, anda em volta, circunda, tira a medida, está dando testemunho de que a atmosfera da adoração, o lugar da adoração e os adoradores são propriedades de Deus. Aleluia! E Ele tira a nossa medida. Aleluia! O salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Lembre disso. A atmosfera da adoração, o lugar da adoração e o adorador pertencem todos ao Senhor, o nosso Deus. E Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja o que Ele diz, entretanto, no versículo 2: deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses.
deixa o átrio. Queridos irmãos, aqui nós precisamos olhar em dois tempos esse versículo. Primeiro, só fazendo uma lembrança, o templo de Salomão, ele tinha dois pátios, o pátio dos sacerdotes, onde eram feitas as oferendas, e o pátio dos adoradores. Mas quando esse templo é restaurado por Herodes, ele veio a ter 4 pátios. Ele tinha o pátio dos sacerdotes, o pátio dos homens, o pátio das mulheres e ainda o pátio dos gentios. Nós estivemos lá em Jerusalém e havia algumas irmãs no nosso grupo. Quando se chega a um lugar, você não vai todo mundo junto. Os homens vão para um lugar, para o muro, as mulheres vão para o outro. Irmãos, quando Ezequiel tem a visão e quando João tem a visão, por isso que eu chamei a atenção antes, eles não estão enxergando o templo de Herodes, específica e primeiramente. Eles estão enxergando o templo de Salomão. É disso que está falando. E outra coisa, diz assim: deixa o átrio que está fora, não o meças. Por quê, irmãos? Porque a atmosfera da adoração, o lugar da adoração e os adoradores, essa tríplice organização, fala de quem é fiel. Não é verdade? Fala de quem é fiel, de quem está servindo a Deus com alegria, com fidelidade, com ação de graça. Irmãos, pessoas assim não vão ficar aqui na grande tribulação. É disso que está falando. Esses 3 grupos, a atmosfera. Lembra que eu falei, se o Senhor viesse agora, amanhã a igreja vai estar cheia? E não pense que vai ser um culto avivado, porque não vai ser. Mas a igreja vai estar cheia, não vai ter nem pastor. Eu não vou estar aqui, irmãos. Mas a igreja vai lotar, ela vai ter gente lá fora. Pode ter certeza. Eu espero que ninguém fique. Se você ficar, você vai dizer, o pastor estava certo. Então lembre, esses 3 primeiros grupos, ou esses 3 primeiros espaços, a atmosfera, o lugar e os adoradores, esses já estão medidos, já estão separados. Agora, o pátio deixa para lá. Por quê? Porque o pátio foi dado às nações e pisarão a cidade santa 42 meses. Irmãos, vocês sabem, 42 meses é 3 anos e meio. E depois vai falar aqui de 1260 dias, é o mesmo tanto, 3 anos e meio. Pensando em meses de 30 dias. O que está dizendo? O primeiro grupo já foi separado para mim. É isso que Deus está falando. Os irmãos entendem isso? Esse primeiro grupo já está guardado com o Senhor. Agora, esse segundo grupo, formado por quem? Judeus fiéis, mas que não aceitaram a Cristo. E cristãos que ficaram e que vão se converter. Aí vão se converter. Mas, entretanto, eles não estão nesse primeiro grupo, eles não foram medidos. Eles fazem parte da cidade santa, do povo do Senhor, mas que vai ser pisado pelos inimigos durante quanto tempo? 3 anos e meio. Por quê? Porque os primeiros 3 anos e meio vai ser jóia, irmãos, vai ser de paz. A besta, ela vai enganar as pessoas. O anticristo, que já engana, vai enganar as pessoas. Amém, queridos? Agora diz assim o versículo 3 até o versículo 6. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Significa quanto tempo? 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras,
e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder para sobre as águas convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Amém. Até aqui por enquanto, nós vamos tentar hoje chegar até este versículo. Então o Senhor diz: eu vou dar poder às minhas 2 testemunhas. Irmãos, esses versículos do 3 ao 6 são dos textos das Escrituras que mais têm gerado discórdia, pensamentos divergentes, contrários, conflitantes. E eu gostaria que você aproveitasse esta noite para prestar bem atenção e estivesse orando comigo que o Senhor traga a revelação. Amém? Então diz assim, em primeiro lugar, 2 testemunhas que vão profetizar durante 3 anos e meio, vestidos ou vestidas de pano de saco. Irmãos, a palavra de Deus algumas vezes fala de pessoas vestidas de pano de saco. A Bíblia diz que o rei Jorão, por causa do sítio da cidade, por causa da fome, ele estava vestido de pano de saco. A palavra de Deus diz também que quando Jonas pregou em Nínive, o rei creu na palavra do Senhor, e ele disse: nós todos vamos jejuar, os adultos, as crianças, até os animais, e nós vamos nos vestir de pano de saco, até os animais. O pano de saco, o chamado pano de silício, é um pano grosseiro. Irmãos, eu tenho um problema sério com esse selinho que eles põem em roupa. Eu já estraguei roupa para cortar fora aquilo. Eu não sei por que põem aquele tipo de material, quando o ferro passa em cima, aquilo vira um espetinho, e eu corto, e às vezes corto muito, e daí desmancha a costura. A pastora já sabe, sempre fui assim. Agora imagine uma roupa feita para produzir incômodo, de um material grosseiro, de um material não trabalhado, e que você usasse por baixo da sua camisa, por baixo da sua calça, e você fica dias usando aquilo, para lembrar que você pecou contra Deus, ou que você está arrependido, ou você está em oração a respeito de algo. Era esse o propósito. Então o texto diz que essas 2 testemunhas, elas vão profetizar durante 3 anos e meio, vestidas de pano de saco, ou seja, rogando a misericórdia de Deus. É isso que está falando. Irmãos, aqui não tem uma advertência? Nós não deveríamos ser mais firmes na fé? Não deveríamos? Não deveríamos ser mais firmes na oração? Se você for às minhas redes sociais, você vai ver que eu compartilhei uma foto onde eu mudei um desenho e mudei o texto, porque eu estou brabo com uma figura que andam compartilhando, onde tem uma igrejinha na beira de um abismo, e aparece um monte de gente entrando na igrejinha e caindo para o abismo, e está escrito assim: você pode ter nascido na igreja, você pode ter se batizado na igreja, você pode ter casado na igreja, servido na igreja, você pode ter morrido na igreja, ser velado na igreja, e depois você ir para o inferno, porque você só estava na igreja e não estava em Cristo. Ah, que raiva disso, irmãos. Irmãos, os crentes se desviam por bobagem. Eu não sei como você é, e eu sei que aqui tem gente que é muito fraca e não deveria ser. Qualquer coisa eu vou sair do ministério, vou sair da igreja. Não, isso não é um sinal de fraqueza.
e depois vai andar de pano de silício. Presta atenção, nós não vamos concluir essa palavra hoje, não dá tempo. Não deveria ser firme agora? Ora, se as pessoas saem da igreja por qualquer coisa, irmãos, tem gente que sai que, se você me perguntar por que saiu, eu vou falar, não sei. Não sei. Olha uma coisa, vamos imaginar aqui uma irmã, a senhora ali. A senhora brigou com uma outra irmã, eu sei que a senhora não brigou, mas vamos imaginar, me permita. Mas está em paz com o pastor, notaram? Ela não devia continuar quieta no seu lugar? Tem crente que acha que tem que estar em paz com o pastor, com a irmã da esquerda, da direita, da porta, do ministério de crianças. Isso é um sonho de criança. Acho que Satanás não quer perturbar a sua paz. Acho que Satanás não quer roubar a sua fé. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem como tem gente fraca na igreja. Uma irmã da igreja um dia disse, pastor, meu marido trabalha com caminhão. Ele trabalha com caminhão. E o caminhão só quebra, e só quebra, e quebra, e quebra, aqui de Londrina, uma empresa grande. Eu falei para ele, eu posso trazer o pastor para orar? Ele falou, você que sabe, mas não adianta, que o caminhão só dá problema. Ela falou, pastor Enéas, venha orar pelo caminhão do meu marido. E eu fui. E pus as mãos. Disse para que este homem saiba que o Senhor é Deus. E que não há impossível para ti, e que o Senhor age em qualquer esfera da nossa vida. Põe a tua mão junto com a minha e abençoe este caminhão. Eu lembro até hoje, irmãos, passou um mês e pouco, essa irmã veio lá, pastor, meu marido mandou R$200, irmãos, isso deve ter quase 20 anos, para os irmãos terem ideia que era bastante dinheiro. Marido não crente, mandou R$200, porque o dono da empresa chamou ele e falou, o que aconteceu com o seu caminhão? Um mês inteiro sem quebrar. O marido não crente viu, Deus fez. Uma esposa dessa não deveria ser fiel? Um dia ela veio e limpou a igreja, por um motivo que eu não sei, irmãos. No mesmo dia veio outro e limpou. Pronto, nunca mais veio na igreja. Porque não valorizaram o trabalho dela. Irmãos, eu sou homem, eu limpo essa igreja aqui às vezes. Mas eu sou meio chucro, às vezes eu limpo porque tenho que limpar, passo o pano, mas eu não vejo que esteja sujo. E por isso, irmãos, e porque tem crente tão fraco, infiel ao pastor, infiel ao ministério, que não tem um compromisso, uma lealdade. Eu peguei aquele desenho, apaguei tudo aqueles crentinhos indo para o inferno. Você pode ir lá nas minhas redes sociais, você vai achar. Apaguei tudo aqueles crentinhos indo para o inferno, desenhei tudo eles indo para o céu e escrevi. Você pode ter nascido na igreja, sido batizado na igreja, casado na igreja, servido na igreja, morrido na igreja, feito seu velório na igreja, e você ainda depois vai descobrir que vai para o céu. Porque se você aguentou tudo isso na igreja, é porque Jesus achou você. Claro, irmãos, eu quero te convidar nessa noite, faça um compromisso. Eu vou ser fiel, chega de chilique. Chega de mimimi, chega de frescura, eu vou ser fiel. Alguém consegue dizer um amém? Porque, irmãos, às vezes nós não queremos ser fiel agora. Tem pastor, tem igreja, tem ministério, tem palavra, tem tudo. Aí depois o que diz aqui? Saco de silício. Completa prostração, humilhação, suplicando a misericórdia de Deus, porque sabe, chegou o final dos tempos, não tem mais o que fazer. Porque agora a gente fica achando, né? Eu vou vir no culto domingo. Quem sabe que vai ter culto domingo? O Senhor não pode vir agora? O Senhor pode vir agora. Pode vir agora. Então, em primeiro lugar, elas estavam vestidas de pano de saco. Aí diz, essas são as duas oliveiras. Primeiro, aqui vamos observar.
Aqui tem 3 possibilidades de interpretação. As 2 oliveiras, nós vamos ver. Quem pode fazer sair fogo da boca, devorar os inimigos. Quem pode fechar o céu e quem pode ferir a terra com pragas, ok? 4. Permita uma correção. 4 possíveis interpretações. Vem então para Zacarias, por favor, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como ao homem que é despertado do seu sono e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras. Aqui está as 2 oliveiras, tá? Guarde isso, 2 oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. Amém. Depois, no versículo 12, diz assim: e falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem desse ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém? Tem uma tradução aí que diz os 2 filhos do óleo. Alguém aqui tem uma Bíblia, lá diz isso. Lá mais uma, a ideia é a mesma. Mais uma terceira, a ideia é a mesma. Filhos do óleo, filhos da unção, é isso, os 2 ungidos, tá bem? Então, em primeiro lugar, os 2 raminhos de oliveira são 2 ungidos, mas nós não temos nome de ninguém até aqui, verdade? Volte, por favor, para Apocalipse, capítulo 11. Então, 2 oliveiras são 2 ungidos. Agora, no versículo 5, nós temos uma característica. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Você conhece a história, mas eu quero ler 2 Reis, capítulo 2 Reis, capítulo 1. Olhe para cá um instantinho, por favor. Lembre o seguinte: a palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir, amém? Então eu pergunto: Deus caminha contra a sua palavra? Guardem isso, porque não sei se nós vamos conseguir terminar, eu penso que não. Em primeiro lugar, Deus não caminha contra a sua palavra, porque a palavra é Cristo. E o Senhor diz no livro de Mateus: todo reino dividido contra si mesmo será devastado. Então Deus não caminha contra a sua palavra. Isso precisa ser bem entendido. Diz assim em 1 Reis, capítulo 1, versículo 9: então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Amém. Depois em casa você lê a história, né? O rei, em vez de consultar ao Senhor, consultou um ídolo. E o profeta disse: porque você não consultou ao Senhor, como se não tivesse Deus em Israel, você vai morrer dessa doença. E ele se irrita e manda um capitão para trazer o profeta. E o capitão chega e fala: homem de Deus, ele com 50 soldados. O rei fala: desce. Ele fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e queime tudo vocês. O rei mandou mais 50.
Chega o segundo capitão. Homem de Deus, o rei manda descer depressa. Pelo jeito eles chegaram meio se achando. Ele falou: se eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu e queime vocês. Mais 50. Aí veio o terceiro. Veio de longe, se ajoelhou, falou assim: homem de Deus, não tenha a minha vida como se fosse coisa nenhuma, tenha compaixão de mim e dos 50, não queime a gente igual o Senhor fez com os outros 100. Aí o anjo falou assim: vai com ele, não precisa ter medo, Elias. Amém, queridos? Deus é poderoso. Então, por causa disso, há quem pense que uma dessas duas testemunhas é Elias. E como a minha hora acabou, eu vou deixar para os irmãos pensarem, conversarem, lerem, estudarem, né? Há quem diga que é Elias, Moisés. Um outro grupo diz que Moisés não pode porque ele é diferente de Elias, porque Elias não passou pela morte, Moisés passou pela morte. Então a outra hipótese seria Enoque, o sétimo depois de Adão. Mas se você ler Enoque, Enoque não fez nada. Enoque se converteu e foi agradável a Deus e foi arrebatado, mas ele não realizou nenhum ministério, então ele não se enquadra aqui. Ok? Então, existem muitos nomes, mas os principais são Elias e Moisés. E aí na semana que vem, nós vamos ver se é possível que volte Elias e Moisés, e se essa interpretação fecha com o restante da palavra de Deus, porque não pode ser palavra de Deus se caminhar contra as demais revelações das Escrituras. Amém, queridos? Vamos orar, agradecer a Deus. Mesmo não tendo concluído, você já foi edificado. Amém. Nós adoramos a Ti, ó Senhor. A verdade é que Te adoramos, digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Teifanai. Se há alguma coisa boa na nossa vida, seja para a Tua glória. Ó Deus querido, nós tributamos a Ti, Senhor, louvor e adoração. Ó Deus, perdoe nossos pecados, apague nossas transgressões. Ó Deus, se alguém aqui está fraco na fé, se alguém aqui não tem certeza da salvação da tua alma, aleluia, libera agora o espírito de oração e de súplica, de quebrantamento e de temor do Senhor, o espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo. Ó Deus, acha esta alma perdida e salva nesta hora, e restaura e regenera. Aleluia. Ó Senhor, abençoe todos que ouviram a palavra do Senhor nesta noite. Eu te amo, Senhor, e esta igreja te ama. Aleluia. Ó Senhor, abençoe cada um neste lugar. Eu oro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.